preços dos produtos betuminosos, e com essa queda muito elevada, basicamente os Estados Unidos começaram a desenvolver muita tecnologia em pavimentos flexíveis. E daí surgiram todos os métodos de dimensionamento, muitos transportados para o Brasil e etc. Então, houve um avanço muito grande nessa época. E nos dias de hoje, o que a gente está vendo é uma forte tendência como mostrou o Dr. Luiz Guilherme, uma forte tendência em se adotar pavimentos rígidos na parte de pavimentos novos e também na parte de restauração de pavimentos. Bom, gente, os aspectos aqui mostra os diferentes aspectos que têm uma influência muito grande na seleção de uma estrutura de pavimento. Do lado esquerdo, aqui os aspectos de seleção, a experiência é algo muito importante. Muitas vezes um projetista ou um próprio construtor, em função da sua experiência acumulada ao longo dos anos, essa experiência leva a uma tendência em de você utilizar uma determinada estrutura de pavimento, utilizar determinados tipos de materiais. A tecnologia de execução também é algo que influi muito na seleção de uma estrutura de pavimento. A tecnologia é essa que, se você tiver uma tecnologia muito avançada e muito disponível numa determinada área, sempre isso influi muito também nessa seleção do pavimento. Tecnologia também nem se fala, tecnologia de manutenção é algo também extremamente importante, embora vocês vão ver muitos equipamentos de construção, mas a parte de manutenção rodoviária, também hoje em dia a parte de equipamentos é bastante evoluída. Qualidade dos insumos é um ponto primordial na seleção também de um tipo de pavimento. E, por fim, claro, os custos, que o doutor Guilherme mostrou, os custos passam a ser algo fundamental. Entretanto, hoje em dia, vocês vão ver que muitos desses elementos já estão bastante superados. Então, hoje, o grande enfoque ele está sendo dado na qualidade dos insumos que você utiliza e também na parte de modelagem, ou seja, não basta hoje você ver só a parte de um determinado custo de implantação, mas integrar o custo de implantação com os custos de manutenção ao longo do tempo. Hoje, o porquê da retomada dos pavimentos rígidos, tanto no Brasil como em vários lugares do mundo. Primeiro, porque os custos de implantação e manutenção, eles estão sendo bastante atraentes nessa tecnologia. Tanto de implantar quanto para manter, os custos estão atraentes. Essas barreiras que nós tínhamos barreiras na parte de experiência e tecnologia, essas barreiras, vocês vão ver ao longo desses dias que elas estão completamente superadas. A experiência, ela é uma experiência existente no Brasil, e as tecnologias de equipamentos também são tecnologias hoje completamente superadas. Os benefícios de modelagem econômico-financeira no tempo, isso é algo novo, é algo que as concessionárias, nos últimos tempos, e principalmente atualmente, estão investindo muito nessa parte de integrar construção e manutenção, e a qualidade dos insumos, o fato de insumos não terem variação no tempo, nas suas propriedades, e ter uma durabilidade bastante elevada, também tem sido um grande atrativo na parte de pavimentos rígidos, pavimento de concreto. Alguns aspectos relevantes na parte de pavimento de concreto, eu gostaria de mencionar. Primeiro é o excesso de carga. Excesso de carga nas rodovias brasileiras e também nas rodovias internacionais, eles existem. E acredito que, por mais controle que se faça, eles sempre vão existir. Até porque a tecnologia dos transportadores hoje, dos ônibus e dos caminhões, cresceu muito nos últimos anos. Então, as cargas admissíveis dos novos eixos dos transportadores hoje são cargas com certo grau de percentual bem acima
da carga máxima legal provocada pela lei da balança. Então, existe uma tendência natural desses novos caminhões, eles terem um excesso de carga. No caso de pavimentos rígidos, nós temos uma suscetibilidade bastante baixa desse excesso de carga em relação à própria estrutura de dimensionamento desses pavimentos. As propriedades no tempo são propriedades muito pouco variáveis no tempo. Se vocês olharem hoje os ligantes asfálticos, eles têm uma influência muito grande da origem. A origem deles são origens muito variadas, eles são misturados no tempo. Tá? Então, com isso, as propriedades dos ligantes asfálticos têm uma peculiaridade de variabilidade por processo de oxidação muito elevado. Então, você projetar um pavimento flexível para 20, 30, 40 anos é uma tarefa, às vezes, quase impossível pelo grau de oxidação desses ligantes. O que já não acontece, né, em menos grau, acontece no caso de pavimentos de concreto. A qualidade dos insumos também, a parte de qualidade, também é uma qualidade nos pavimentos de concreto muito mais controladas. Nós temos hoje nos pavimentos asfálticos, nos ligantes, a questão da aquisição, transporte e aplicação. No momento que você adquire um ligante asfáltico, faz o transporte, faz a aplicação, a tendência da variação nas suas propriedades é muito sensível se o controle não for muito rigoroso. Essa sensibilidade já é menor quando se lida com pavimentos de concreto, com um cimento Portland. E no caso das matérias-primas também, basicamente as matérias-primas do concreto são produtos nacionais em abundância, e já no caso no caso dos ligantes betuminosos, essa influência externa na questão de preços é muito sensível. Esse é apenas um gráfico ilustrativo de por que o excesso de carga tem uma influência menor nos pavimentos rígidos do que nos pavimentos flexíveis. As cargas nos pavimentos rígidos são mais distribuídas, há uma distribuição maior, então, com isso, faz que a sensibilidade seja uma sensibilidade bem menor nesse último caso. Hoje, a grande tendência das concessionárias, nos seus estudos de viabilidade, estudos futuros, é a questão da modelagem física e econômica em um certo projeto. Se vocês olharem, por exemplo, ali aquelas tendências em vermelho, são as tendências de variação do IRI, tanto em vermelho quanto azul, são as tendências para pavimentos flexíveis e pavimentos rígidos. Quando o índice de regularidade atinge um determinado valor, automaticamente há uma intervenção para baixar esse nível, em função de parâmetros hoje estabelecidos nos próprios editais de obras. Tanto na parte de regularidade, quanto na parte de trincamento também, a área de trincamento, também existe uma tendência de estabelecer modelos de desempenho para que se faça uma comparação não só do custo de implantação, mas do custo total, do valor presente de implantação ao longo de todo o período que vai ter essa obra. Então, essas modelagens hoje têm sido uma tendência para todos os estudos de dimensionamento de pavimentos, onde se integra essa questão da restauração. Só para vocês terem uma ideia hoje, o índice de regularidade 2,7 é um limite estabelecido em praticamente todas as concessões rodoviárias. Ou seja, tanto para pavimento flexível quanto para pavimento rígido, esse índice máximo ele é estabelecido. Existem algumas exceções, algumas recentes concessões que foram estabelecidas com índices mais baixos, mas, em média, a maioria delas estabelece esse índice. Para você reduzir esse índice 2,7 para 2,1, num pavimento rígido hoje, considerando os custos atuais, a intervenção, o custo, seria da ordem de R$ 24,00 o metro quadrado. Num pavimento flexível, para você ter essa mesma redução nos custos que hoje tem os ligantes betuminosos, etc., esse custo já estaria em torno de R$ 35,00 por metro quadrado. Ou seja, já é uma consideração, é uma variação muito significativa quando se joga isso no tempo